Durante a sua preleção, o nosso pastor Joel esteve falando sobre a importância de sermos humildes. E nem sempre se entende humildade no seu verdadeiro sentido, porque na Igreja de Cristo, o que interessa para nós é a humildade no sentido espiritual. Não falamos aqui da humildade no sentido da vida terrena. E ser humilde em termos espirituais é estar com seu coração dilatado para receber a boa e santa palavra do Senhor. Irmãos, a igreja é o lugar aonde o Espírito Santo vem trazer a nós a água da vida. O mundo nos enrola com as suas doutrinas, com as suas mentiras, com as suas promessas, e faz com que a gente acredite que nós já sabemos de todas as coisas. Se vocês prestarem atenção, veja como os desentendimentos surgem, porque cada um pensa saber aquilo que não sabe. E por causa dessa pretensa sabedoria, se formam as dissensões, se formam os desentendimentos. Na igreja o crente pensa que a palavra não é dirigida a ele. Irmãos, nós somos muito pobres espiritualmente. Não é durante 1 ano ou 2 que você vai atingir um estado de humildade espiritual, de proximidade com o Espírito de Deus. Não é no estalar de dedos que as coisas mudam. Não basta alguns ensaios, algumas leituras bíblicas para nós acharmos que já estamos sob a guarda do Senhor e que já temos conhecimento suficiente, irmãos. Nós passaríamos a vida toda estudando a Escritura e com certeza não teríamos o conhecimento suficiente para nós entrarmos no reino como pessoas esclarecidas em termos espirituais, como pessoas que deixaram a noite e que andam agora no dia, na luz, tendo saído da escuridão. Porque os conhecimentos não estão nas letras, mas naquilo que o Espírito nos revela quando a palavra de Deus está sendo anunciada. Se nós não entrarmos na igreja com a disposição de ouvir o Espírito, ele não fala para nós, quem fala é Satanás. Ou pensa que ele não está aqui? Com as suas ilusões, com as suas fantasias. Nós precisamos entrar na casa do Senhor com o coração humilde, de maneira simples, com ele dilatado, e dizer: Senhor, fala comigo. Enquanto o pastor estiver pregando, dirige a mim as tuas revelações. É interessante, irmãos, que o Espírito Santo não fala por meio de uma voz audível. Enquanto o pastor está pregando, a palavra é usada como uma ferramenta para trabalhar a sua mente intelectual. Mas por meio desta pregação, o Espírito penetra a profundidade do teu ser. E ele fala com a linguagem do Espírito. Não é uma linguagem comum. Não ouvimos ele falar. Mas ele penetra no nosso ser e deixa a sua mensagem. E ela vai aos poucos se aflorando no nosso mundo consciente. E percebemos que Deus falou conosco. Se a gente não estiver favorável, nós vamos passar a vida iludidos.
É importante nós nos conscientizarmos que esta palavra é dirigida a todos os filhos de Deus, independente das suas denominações ou dos seus conceitos religiosos. Não existe nenhuma instrução sobre fundar igrejas na palavra de Jesus. Jesus não veio para fundar igrejas, ele veio salvar o homem do domínio que o mal exerce sobre ele, irmãos. Você está trancado numa prisão sem saber. Isso traz consequências não só para a vida temporal, que é a vida nesse mundo, com todos os seus desenvolvimentos, mas o pior é o que acontece depois. Eu estava reunido com os jovens, conversando com eles sobre as verdades celestiais, e a gente estava comentando sobre as regiões que existem além do mundo, aonde você pode ser feliz se andar com o Senhor e viver na eternidade uma vida de muitas atividades, e pode também acordar nas regiões aonde as almas gemem por muito tempo. Isso se não formos parar mais embaixo, aonde há ranger de dentes, irmãos. Se as pessoas tivessem uma ideia do que se passa lá, elas teriam muito mais cuidado com o que fazem aqui e se apegariam firmemente a Cristo, a Jesus, a sua palavra, a uma vida de humildade, de oração, para não correr o risco de ser transferido, porque é uma transferência mesmo, para não ficar pensando que é só uma ilusão, um sonho. Não, você se transfere para uma outra dimensão, com o seu corpo espiritual, enquanto o seu corpo carnal vai se desfazer lá no túmulo. Você vai ser transferido para uma outra dimensão, para um outro lugar, para onde vão os mortos, irmãos, os que morrem para este mundo. Poderemos ter uma surpresa muito desagradável. Quando a palavra de Deus vem dizer para você que você precisa ter humildade de coração, simplicidade para receber a palavra de Deus está alertando você das consequências que podem vir. Aqui a gente sofre, vai no médico, toma calmante, toma analgésico, se interna, enfim, você tem socorro pelo menos para aliviar suas dores, e tem gente que nem com isso consegue encontrar paz. Mas do outro lado, não. Lá você vai estar sozinho. A palavra de Deus quer o nosso mal, ela está nos ameaçando. Não, a palavra de Deus não ameaça ninguém, ela esclarece. Ela quer dizer que você não está aqui jogado ao acaso, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus quer se conscientizar que você tem uma natureza espiritual, que nós somos as criaturas de Deus e fazemos parte do seu universo. A palavra quer dizer que no estado em que nos encontramos, nós temos uma inclinação infeliz para as coisas erradas. A palavra de Deus quer dizer que nós temos um espírito, a nossa alma, ela é dominada pela soberba, ou seja, pela ideia de que é uma coisa que não é, e que o amor próprio, e que esta estúpida ideia de que nós somos autossuficientes para ser felizes, esta ideia traz sofrimento. A palavra de Deus diz, não vai por esse caminho, você vai sofrer. É conscientização, irmãos. Quando nós estamos diante da palavra do Senhor, nós não estamos falando de igreja, de religiões. Quando nós estamos diante da palavra revelada ao povo, nós temos que ter cuidado, sabe por quê?
está escrito neste livro que aquele que soube da palavra e não fez, vai levar mais açoites do que o outro que não sabia e fez. Todo mundo vai sofrer açoites. Quer dizer, consequências graves, mas a nós, a quem a palavra foi dita de maneira clara, de maneira inteligente, que você pode perceber e receber esta palavra, vai ficar indiferente? Vai ficar achando o quê, meu irmão, minha irmã? O que você quer? Sofrer para acordar? O nosso exortador, ele disse uma outra coisa. Eu acho que as pessoas não se dão conta de que estão cercadas sempre por um perigo. O nome dele é o diabo. É o espírito que conspira contra a tua felicidade, minha irmã. A tua felicidade, meu irmão. Ele conspira contra o seu casamento, porque o casamento é uma instituição de Deus, instituída por esta Escritura. Ele conspira contra a tua honestidade, porque a honestidade é uma virtude de Deus, instituída por essa Escritura. Ele quer destruir a sua vida. Ele exerce grande poder sobre este mundo. Ele mente para você. Ele faz você sonhar com um mundo e com uma vida que você não vai ter. Ele é inimigo da nossa felicidade verdadeira. Nós não podemos construir a nossa felicidade ignorando a existência do diabo nesse mundo, irmãos. Enquanto ele estiver no mundo, ele é um perigo constante, ele destrói a harmonia das pessoas. Ele se envolve no meio dos relacionamentos conjugais, nas amizades dos irmãos, nos laços que os irmãos têm na igreja, para semear a discórdia, para semear a desconfiança, para semear os ciúmes, para semear tudo aquilo que é o lixo que existe lá no mundo onde ele habita, ele e os seus demônios. Seria uma história. O que está acontecendo no mundo vem desta mesma região, vem deste lugar, porque este espírito é o pai de toda a violência, de todas essas coisas tristes que nós estamos vendo, as guerras que existem no mundo, os assassinatos cruéis que estão sendo cometidos, divulgados nos meios de comunicação, para todo mundo ver. Estes homens estão possuídos dessa natureza espiritual, por isso cometem esses crimes bárbaros, que não têm relação com qualquer tipo de justiça, irmãos. Ele é o pai de todo este mal, e ele está aqui, conspirando contra o povo de Deus. E nós temos que ter a vigilância. O Senhor disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai, cuidado. A toda hora eu preciso estar olhando. Será que eu não estou pensando alguma coisa errada a respeito do meu irmão? Será que eu não estou sentindo uma coisa errada pelo meu irmão? Quantas vezes na minha vida conjugal, estou casado há mais de 30 anos, eu senti coisas pela minha esposa que não eram coisas minhas. Se eu tivesse dado ouvido a estas coisas, eu já tinha separado da minha esposa, irmãos. Para descobrir depois de certo tempo que era uma mentira que ele tinha colocado dentro do meu coração. Porque ele é o pai da desconfiança, das mentiras e de tudo que nós podemos imaginar que venha prejudicar a vida das pessoas. Ele sugere coisas para você. Ele inventa histórias. Nós temos que ter humildade, nós temos que ser dedicados à oração, agarrados ao bem, dizia o apóstolo Paulo, afastados de tudo que é do mal.
para que ele não destrua a nossa vida. Se você deixar, ele vai destruir a sua vida. O Senhor, ele disse que o dia da salvação é hoje. Quer dizer o quê? Eu vou tomar uma decisão hoje de andar com Jesus, de ser cuidadoso, de vigiar a minha vida, de viver bem com meu irmão na igreja, com os meus pais, com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos. Vou viver em amor. O amor não precisa nem explicar como é viver em amor. Nós temos que ter cuidado com este inimigo. Ele é perigoso, ele conspira contra o bem. Sempre quando o mal estiver se instalando na vida de vocês, na sua família, na sua casa, em qualquer circunstância, preste atenção. Ele está rondando. Eu preciso orar. Nessa hora não adianta conversar. Vai para o teu quarto, como disse o Senhor, falar com o teu Deus, falar com o teu Pai. Reconheça, diga: Senhor, eu estou me sentindo estranho, esquisito, ando pensando coisas esquisitas, desconfiando, ando isso, ando com aquilo na minha cabeça. Me socorre. O Senhor vem, põe a mão sobre você, Ele vai limpar você. Você vai perceber que ao sair aquela influência de você, você não tem mais nada daquele lixo no teu coração. Nós temos que redobrar a nossa vigilância. Vamos abrir a Escritura. Acho que se eu falasse aqui a noite inteira não adiantaria nada, mas vamos ler a Escritura porque aí adianta. Ele tem horror à Escritura. Atos, capítulo 2. Após o Evangelho de João. Quando Jesus esteve com seus discípulos, ele dizia que iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ele disse também que, subindo aos céus, ele enviaria a nós um socorro. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Quando a gente vive 40, 50, 60 anos, a gente começa a perceber que não existe nada que possa nos dar garantia de vida. Os nossos pais já estão perto de ir embora, nós também já estamos ficando envelhecidos, os filhos começam a crescer, a se casar e cuidar da vida deles, e a gente percebe que está sozinho. É um sentimento de orfandade, como se nós estivéssemos sem um apoio. E os discípulos de Jesus, eles se sentiam sozinhos porque Jesus era um sujeito muito estranho. Ele falava coisas que as pessoas não entendiam. Ele fazia sinais com o poder de Deus, que as pessoas também não sabiam como que era possível aquelas coisas se passarem. Ele fazia discursos duros contra os religiosos do seu tempo. Certa feita ele fez uma pregação, os discípulos
ficaram assustados, e a multidão que estava ouvindo saiu assustada, ficando só mesmo aqueles mais íntimos. Quando o Senhor partiu do mundo, eles ficaram solitários, não tinham amigos, eram mal vistos. O Senhor disse: vocês não ficarão sozinhos em tempo algum, eu vou enviar um socorro para vocês, um braço forte, uma garantia de que Deus estará com vocês, e nos concedeu o Espírito Santo. Amém? Não estou sozinho em nenhuma circunstância. Irmãos, não precisa ter qualificativo, viu? Basta crer para que o Espírito Santo esteja com você. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, o Espírito Santo está com você, vai te ajudar, fale com Ele. Havia uma festa lá entre os judeus chamada festa de Pentecostes. Cumpria-se esse dia, conforme na introdução, aí, primeiro versículo do capítulo 2, e eles estavam reunidos todos de maneira unânime, no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Esse dia foi a primeira vez que o Espírito Santo se manifestou no meio do povo. E a partir de então, nós vimos que o céu ficou aberto para que os anjos subissem e descessem sobre os filhos dos homens. Sobre os filhos dos homens que somos nós. Porque ele o fazia sobre o Filho do homem que era Cristo. Jesus disse: a partir de hoje o céu vai estar aberto. Isso não é uma possibilidade teológica, não, irmãos. É um socorro que você pode contar. É um socorro que você deve chamar por ele. Chama-se penhor do Espírito. Este Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, ele conhece as nossas fraquezas. E ele intercede por nós junto do Pai. Eu gostaria de examinar um texto, que é o texto da noite, que vocês fossem um pouquinho mais adiante, no próximo livro, que é o livro de Romanos, a carta que o apóstolo escreveu à igreja de Roma, só para a gente ver como é que o Espírito age para nos ajudar, irmãos. Capítulo 8, Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, a partir do versículo 26. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele inicia aqui esta instrução, dizendo que o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ele nos conhece profundamente. Ele diz: olha, quando você se dirige a Deus, você não sabe o que deve pedir, nem como convém pedir, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos, numa linguagem que só Deus pode interpretar. Não é uma coisa que nós confessamos ao Espírito Santo. Não é uma palavra mágica e especial. Ele sonda o nosso coração. Olha como diz o versículo 27. Aquele que examina os corações, que é Deus, sabe qual é a intenção do Espírito Santo.
E é Ele, o Espírito, que, segundo Deus, intercede por nós. Então, o Espírito Santo, ele leva até Deus o estado interior da nossa alma. Irmãos, não adianta nada ele levar para Deus o estado exterior, porque nós somos uma pessoa por fora e por dentro nós somos outra. E o problema da nossa vida não está na pessoa exterior. O problema da nossa vida está na nossa pessoa interior, porque lá dentro está a verdadeira personalidade. E depois que a gente morre, a pessoa que vai sobreviver do outro lado é a que está dentro de nós. Não é essa personagem que está aqui construída pelo mundo. Por isso, para nós levarmos até Deus as nossas petições, nós precisamos da intercessão do Espírito, sem o qual os nossos pedidos são apenas palavras que para Deus nada significam. Então, Ele permite que o Espírito penetre dentro de nós e possa levar até Ele todas as nossas petições interiores, coisas que nem mesmo nós temos consciência. Daí a necessidade dele levar os pedidos, os nossos clamores, na linguagem de Deus. Ele leva até Deus os nossos pedidos, intercedendo pelos santos. Os santos somos nós, né? Eu falo sempre aqui, gosto sempre de repetir, para que quando alguém assistir a gravação, o vídeo, receba também o esclarecimento, né? O santo é aquele que foi separado para ser de uma geração diferente. Não tem nada a ver com o santo que habitualmente as pessoas cultuam, que supostamente seria um intercessor perante Deus. A palavra santo na Escritura significa separado. Os santos da igreja é o povo de Deus. São pessoas que decidiram ter uma vida diferente daqueles que vivem simplesmente por viver. O Espírito, ele está no meio de nós, intercede por nós na linguagem de Deus, para conseguir que Deus possa nos socorrer em tudo que nós estivermos precisando. No verso 28, o apóstolo trata das dificuldades que a gente enfrenta. Irmãos, nós temos visto provas de toda a natureza. Pessoas que estavam saudáveis ficaram enfermas, famílias que estavam organizadas se desestruturaram, mulheres abandonaram seus maridos, maridos abandonaram as suas mulheres. Temos visto de tudo nesse mundo louco que está aí fora. Mas o apóstolo, na sua sabedoria, no seu entendimento nas coisas do Senhor, ele diz que tudo isso tem uma utilidade, não é? Todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não vamos maldizer as provas que batem na porta da nossa casa. Vamos abençoar, porque o Senhor quer alguma coisa. Daqueles que amam a Deus, versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, todas as coisas juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Não é de qualquer pessoa não, hein? Tem coisas que traz desgraça para a vida dos que não amam a Deus, mas dos que amam a Deus, tudo contribui para o bem. A palavra é muito clara nesse sentido. Daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o divino propósito. Deus tem um plano para a tua vida. O que você vai querer fazer com ela? Não é? Você vai querer tocar a sua vida por você mesmo ou você vai deixar Deus guiar a sua vida? Eu falava com os meninos, que são jovens ainda, que é muito comum, hoje, na idade de 18 anos, 17, 19 anos, um jovem pensar como vai ser a sua vida futura.
eu vou trabalhar, ter uma profissão, vou ganhar dinheiro para fazer uma casa, para eu ter uma família, para eu ver se eu arranjo uma namorada, para ter uma mulher. E são sonhos e preocupações que mais atormentam do que constroem. Eu estava dizendo a eles que nós precisamos seguir vivendo, fazendo a nossa parte e confiar em Deus, que quem vai construir o nosso futuro é Deus, porque Ele tem um propósito para cada um de nós que somos seus santos. Amém? Deixa Ele fazer a sua vida conforme Ele quer. Deixa o Senhor ser Deus. Tem gente que acredita em Deus, mas não deixa Ele ser Deus. Quer fazer tudo. Aí dá tudo errado. Aí diz, nossa, mas por que será que deu errado? Porque você quer ser Deus. Deixa o Senhor guiar a sua vida. Eu quero mudar de cidade, não dá certo. Tudo que eu quero não dá certo. Lá você ia ser infeliz. Os negócios lá não iam dar certo. Você ia ser assaltado. Até morto, quem sabe, o Senhor te livrou. Vai fazer uma coisa, não deu certo, amém. Deus abençoe, vamos em frente. Vai fechar um negócio, o negócio não deu certo, ótimo. Não maldiga as coisas do Senhor. Abençoa sempre. Aquilo só vai dar dor de cabeça. Deixe que o Senhor abra a tua vida, meu irmão. Deixe Ele abrir as portas da sua vida. Ele sabe, Ele conhece o futuro, o presente, o passado e tudo mais. E Ele quer fazer isso para você, quer a sua felicidade. Nós fomos chamados segundo um santo propósito. Por quê? Versículo 29. Porque Ele já nos conheceu antes de nós nascermos. Está escrito aí. Porque os que dantes conheceu, Ele predestinou para serem conforme a imagem de Cristo. Ele conhece a gente já antes de nascer. Olha só, nosso nome está lá no livro da vida, no projeto de Deus. Eu vou deixar o Senhor construir minha vida como divino engenheiro. Você quer fazer a sua vida por você mesmo? É um desastre. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, Ele sabe. Deixe Deus guiar a sua vida. Ele escolheu a gente e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Como é que era a imagem do seu Filho? Um homem que vivia em amor para com todas as criaturas. É isso, irmão. Aprender a viver em amor. O pastor Joel costuma sempre, quando fala sobre amor, ele lembra 1 Coríntios, capítulo 13. Aquela lição lá a gente deveria ler toda semana, porque explica bem o que é o amor. O amor não exige, ele ama, ele cuida, não se aborrece, não desconfia, não tem inveja, não tem soberba. Ele simplesmente ama, cuida. Quem ama não tem necessidade de ser amado, porque está cheio do amor de Deus. Os irmãos, compreendem? Nós precisamos aprender a viver conforme a imagem de Cristo, seguindo os seus caminhos, as suas pisaduras. Vamos atrás do Senhor, onde Ele for, nós vamos também, a fim de que Ele fosse entre nós o primeiro dos irmãos. E aqueles que o Senhor antes escolheu, olha o versículo 30, aos que predestinou, quer dizer predestinou, antes do destino, aqueles que Ele escolheu, Ele está chamando pela palavra, e aos que Ele chama, Ele vai tornar justo por meio da fé. E aos que Ele justificou, Ele também vai glorificar. Irmão, ora, nós fomos escolhidos, Ele nos chama para o ministério pela palavra. Olha, experimenta Deus, experimenta. Vem viver com Deus um pouco.
As pessoas podem até ficar meio assustadas, mas a vida do mundo é uma vida medíocre. É uma vida sem sentido. O que fazemos no mundo? Vestimos, comemos, bebemos, passeamos, nos divertimos e fazemos sexo. O que mais nós fazemos? Ah, pastor, eu tenho uma profissão para ganhar dinheiro, para você se divertir, para você comer, para você beber, para você passear, para você fazer sexo. O que mais você faz da vida? O apóstolo dizia, se não houver ressurreição, vida eterna, vamos comer, vamos beber, vamos nos divertir. Mas se houver ressurreição, e tudo indica que sim, aí nós precisamos cuidar das coisas do Senhor, tendo uma vida elevada, uma vida diferente da vida das pessoas comuns, que só comem, que só bebem, que só se diverte, que só querem fazer sexo, mais nada, irmãos. São pouco mais do que animais, porque animais não têm vaidade, mas são muito parecidos com os animais. Deus nos deu inteligência, pensamento, discernimento, para nós percebermos a vida que está à nossa volta. Nós olhamos no céu à noite, o céu coberto de estrelas. Não é possível que a nossa alma não indague quem foi que fez isso. O sol harmoniosamente nasce todos os dias. A chuva cai, faz brotar a semente, nos dá o fruto, o grão, o alimento. Dormimos, acordamos, respiramos, pensamos, amamos, vivemos. Quem será o grande regente desta orquestra da vida, irmãos? Quem será? Quem poderia dizer para nós quem é ele? Onde ele está? Quem foi que o fez? Quem foi que o criou? Não podemos. O apóstolo diz, é inacessível ao entendimento humano a natureza sublime do Pai. Mas se estamos aqui, se ouvimos, se pensamos, se vamos, se voltamos, existimos. Nós conhecemos o obreiro pela obra dele. O que está à nossa volta, toda a criação de Deus é testemunha de que ele existe. Nós não podemos chegar do outro lado e dizer, não, eu não acreditava. O Senhor vai te perguntar, mas você acha que essa criação que está aí à sua volta foi feita por quem? Por quem? Pelo acaso? Pelo nada, como alguns argumentam, alguns cientistas materialistas, enlouquecidos pela sua vaidade, diz que saiu do nada. Irmãos, o Senhor quer nos dignificar, quer nos engrandecer, quer nos fazer homens e mulheres verdadeiros, cidadãos, não de uma nação, de uma cidade, de um povo, de um mundo, mas cidadãos do universo, filhos da criação, deuses, como dizem as Escrituras. Vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. Nós vamos continuar ignorando isso? Não é possível, irmãos, não é possível. Para concluirmos, que diremos, pois, a estas coisas? Versículo 31. Se Deus é por nós, se Ele nos escolheu, se Ele nos chamou, se Ele nos justificou, se Ele vai nos glorificar, se Ele é por nós, quem será contra? Quem poderá fazer mal a nós? Quem poderá nos acusar de alguma coisa? Quem é que pode nos condenar?
Versículo 35. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Ele diz que está escrito no Salmos 44, por amor de ti, Senhor, todos os dias nós somos entregues às provações, à morte, todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas que passamos por causa de Cristo, as agressões do nosso inimigo, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus. Vencedores não, mais do que vencedores, por Jesus Cristo. Eu estou certo, disse o apóstolo Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, a altura, profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Quero ver quem vai nos roubar dele. Nada, nem os anjos, nem as potestades, arcanjos, qualquer criatura. Profundidade, altura, largura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está na pessoa do seu Filho, irmãos. Glórias a Deus por nos ter dado Jesus Cristo, que nos ama apesar dos nossos pecados. Que a igreja seja abençoada poderosamente pela presença do Espírito Santo. Aos que aqui se reúnem, os que recebem a palavra nas outras cidades. Em nome de Jesus, nós saiamos daqui limpos de todo o mal que anda atrás de nós para tirar nossa felicidade. Limpos, definitivamente. As enfermidades que atormentam o nosso corpo, perecível, que elas sejam curadas. E que nós tenhamos mais uma semana pela frente de lutas e de vitórias em nome de Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços.